A física quântica fala que uma partícula pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. A ciência materialista antiga não entendia isto de jeito nenhum e achava que a propriedade da partícula material era exatamente estar em um lugar ou em outro lugar ao mesmo tempo. Mas se nós juntarmos hoje o conhecimento da ciência com o conhecimento da espiritualidade, nós já sabemos que nossa consciência, o termo consciência é hoje muito usado na nova ciência, e cada vez que os irmãos lerem o termo consciência na obra de algum físico quântico, saibam que o sentido dado à palavra consciência é o mesmo que nós damos ao espírito. Não é aquele sentido tradicional da psicologia cerebrocêntrica. Não é aquela ideia de que a mente é o cérebro em funcionamento, erro fundamental do materialismo realista, que achava que os fenômenos da mente são um epifenômeno do cérebro. Em outras palavras, nosso caráter, nossa imaginação, nossos sentimentos de amor, de compreensão, de evolução, eram simplesmente consequência do funcionamento do cérebro material. Isso se chama epifenomenalismo. A própria física quântica derrogou esse postulado porque demonstrou que a consciência atua independentemente dos limites do cérebro e do corpo físico. Ou seja, o espírito atua independentemente dos limites do cérebro e do corpo físico. O cérebro não é causa, é efeito. O mundo material que os cientistas durante muitos séculos tentaram explicar através de partículas, através de propriedades da matéria, hoje também não é mais o mundo das causas. E isso quem leu o Livro dos Espíritos já sabia há muito tempo. Só que a ciência da época não pensava dessa maneira. Entendia que o mundo material era o mundo das causas. Hoje nós sabemos, e Platão já falara a respeito, que o mundo material é o mundo dos efeitos. Não são aqui que são geradas as causas de tudo. Quando os cientistas começaram a pesquisar e descobriram que essas coisas que nós enxergamos sólidas aqui à nossa frente, como essa jarra, esses livros, esse microfone, estão constantemente se transformando em energia e voltando a ser matéria, numa velocidade tão grande que os nossos sentidos não percebem, e nós então temos a impressão de que tudo isso aí está sólido, imutável e absolutamente indefinido. Quando os cientistas descobriram que isso se transforma em energia e volta a ser matéria, se perguntaram, mas num mecanismo como, por exemplo, de uma explosão nuclear, num reator nuclear, a matéria se transforma em energia, mas se transforma em energia e é transformada em calor para movimentar, para aquecer a água, movimentar uma turbina, como nos reatores nucleares, ou numa energia dispersa e destrutiva, como no caso das bombas atômicas. E no caso destes objetos aqui, por que essa energia não se dispersa? Por que o microfone tem suas partículas transformadas em energia e volta a ser microfone? A partir daí, os cientistas começaram a pensar na existência de dimensões invisíveis, onde ocorrem os processos cujos desdobramentos criam aquilo que nós chamamos realidade. Chegaram à conclusão também de que o universo é lógica e matematicamente inconsistente sem a ideia de uma inteligência criadora, sem a ideia de um ser supremo, que nós chamamos Deus, e não definimos, porque é impossível definir o ilimitado. Definir significa exatamente determinar os fins, determinar os contornos. Mas nós percebemos algumas características disto que se chamou a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, pela ordem subjacente que existe no universo. Aí então os cientistas começaram a pensar em dimensões invisíveis, onde ocorrem os processos cujos desdobramentos criam o que chamamos realidade. E hoje que sabemos e conhecemos a força,
a energia construtora do nosso pensamento, é muito interessante que saibamos que temos que colocar fé e emoção naquilo que fazemos. Por isso dizemos que a fé é o elo primordial. As pessoas desenvolvem sua fé dentro da doutrina espírita, que fala numa fé raciocinada pela constatação, pela lógica, pela evidência dos fenômenos que são observados. E à medida que nós vamos nos aprofundando e vamos estudando mais o universo e as suas leis, vamos verificando os mecanismos de aparente injustiça no mundo. E seria um mundo injusto se cada um de nós tivesse uma só vida, uma única oportunidade, uma única encarnação. Nós vamos obtendo explicações compatíveis com a grandeza de Deus para o homem e para o universo. E a partir daí, nós desenvolvemos a chamada fé raciocinada. Essa fé que nós comentamos no nosso último livro, que é exatamente o elemento primordial para nos conectar com outras dimensões da realidade que vão além das dimensões da realidade física. E na medida em que fortalecemos nossa fé, melhoramos o mecanismo de contato com o plano da espiritualidade superior. Porque Platão nos diz no Timeu que duas coisas só se unem quando há um terceiro elemento capaz de uni-las. E esta união forma um conjunto que é diferente das partes, que tem novas propriedades, que tem novas características. E em relação ao nosso progresso material, moral e principalmente espiritual, o elemento essencial de ligação é a fé. Começando pela fé que temos em nós mesmos. Quem não acredita naquilo que diz não transmite segurança para ninguém. Nesse novo universo, todos nós, sem dúvida alguma, estamos interligados. E interligados, devemos procurar realizar sempre as melhores escolhas. Não há mais um destino pré-determinado. Nós é que vamos construindo o nosso destino. Nós temos sempre escolhas, temos sempre possibilidades e devemos, entre várias possibilidades, escolher as melhores. Estarmos focados nos nossos ideais, nos nossos objetivos, exatamente para a realização desse universo de mais fraternidade, paz e harmonia. A qualidade da fé é uma qualidade diferente, que nos coloca em contato e nos faz unos com toda essa realidade do cosmos. Essa realidade que está, sem dúvida alguma, presente no nosso dia a dia. E utilizando a intuição para podermos realizar sempre as melhores escolhas. Nesse universo em que tudo está interligado pela grande lei, que é a lei do amor. A nova ciência nos traz um apelo a essa nova fé. Essa fé raciocinada, capaz de construir um mundo melhor, capaz de nos levar a um novo panorama de evolução, onde o amor seja a lei dominante entre todas as criaturas, para que amando-nos e instruindo-nos, possamos construir, a partir de cada um de nós, interligado com o universo todo, porque quando eu melhoro o universo. Quando eu pioro um pouco a média do mundo. Tudo é uma média. Tudo está ligado dentro de uma visão maior, que é a visão da espiritualidade. Desenvolvendo então esse sentimento de amor, de fraternidade e de tolerância, cultivando esse tipo de sentimento, nós realmente chegaremos a um patamar superior da nossa evolução. Num mundo mais evoluído, nós perguntaremos: para que guerra, irmão? Se depois horrorizado verás que não valeu o sangue derramado. Se o mundo a girar não para jamais, a vida que se perde não volta nunca mais. E paz não haverá, enquanto com grandeza não imitarmos o exemplo da mestra natureza. O sol a todos vem com seus raios iluminar,
De todos os peixes é a imensidão do mar, de todos os pássaros o espaço aberto, para eles não existem fronteiras, estou certo. E se no maior reino, que é o reino dos céus, todos os homens são filhos de Deus, por que não fazermos neste globo pela vez primeira, num mundo mais feliz, terras e crenças sem fronteiras? Muito obrigado.